Se o aluno faz esse exercício desse jeito e você não consegue trabalhar o padrão de antirrotação do tronco porque ele está falando que está fácil, mas está falando assim você não consegue corrigir, então se você quer saber algum exercício para trabalhar o padrão de antirrotação e a maneira correta de executar esse exercício, fica aqui que depois da vinheta a gente vai falar sobre a prancha antirrotacional. Fala aí galera que vai fazer o treinamento funcional, como que vocês estão? Espero que estejam bem. Mais um vídeo de análise de exercício aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre prancha antirrotacional, um exercício que trabalha o padrão de antirrotação do centro do corpo. Como vocês já sabem, no treinamento funcional, a gente se não sabe ainda vai saber agora, né? Mas no treinamento funcional a gente trabalha o centro do corpo, mais especificamente os músculos abdominais com antimovimentos, ou seja, movimentos que esses músculos aqui do centro do corpo têm que evitar que aconteça ao invés de movimentos que eles conseguem realizar, como no treinamento tradicional é feito. Por exemplo, lá na abdominal tradicional a gente faz flexão de tronco, que é um movimento que o músculo abdominal, do reto abdominal, consegue realizar. Mas de uma forma mais funcional, esse músculo abdominal ele tem que evitar a hiperextensão lombar. Então, ao invés de trabalhar com movimentos que ele consegue realizar, a gente vai trabalhar com movimentos que ele tem que impedir que aconteça, ou seja, prancha ventral, travando bem o abdômen para não ocorrer essa hiperextensão. Então, sempre que a gente pensar em treinamento funcional, no centro do corpo a gente trabalha através de antimovimento, certo? E hoje a gente vai trabalhar um antimovimento de antirrotação, estabilidade lombar padrão, é estabilidade lombar, antirrotação, ou seja, impedir que essa rotação do tronco aconteça, porque no nosso dia a dia, ou no esporte, ou qualquer coisa que você faça, essa força, esse torque rotacional no centro do corpo, mais especificamente na coluna lombar, ela acontece muito quando a gente faz troca de direção, quando a gente está fazendo algum movimento de rebatida ou qualquer outra coisa. Esse torque rotacional ele vai estar atuando na coluna lombar, no centro do corpo. Então a gente precisa trabalhar essa musculatura para que ela consiga evitar essa rotação quando for exigida no nosso dia a dia. Por isso é muito importante trabalhar dessa forma. Se a gente rotacionar muito coluna lombar, com certeza é um caminho certo para o erro, beleza? Então hoje é um exercício bem simples que a gente vai fazer, é uma prancha nas mãos, tocando no ombro, que a gente vai chamar de prancha antirrotacional, tá bom? Então agora a gente vai para a prática, como eu sempre falo para vocês, vou ensinar como faz da maneira correta, os principais pontos a analisar e os principais erros e também as principais dicas que a gente pode dar para o nosso aluno. Fechou? Vamos lá, vamos descer um pouquinho aqui a câmera para a gente ir para a prática. Então vamos lá galera, primeiro como sempre eu vou mostrar para vocês a execução da maneira correta e depois eu mostro para vocês, falo para vocês os principais erros, os principais pontos a se analisar e também as principais dicas, certo? Então a posição inicial desse movimento, a gente vai fazer uma prancha nas mãos, então os pés lá para trás, a mão alinhada com o ombro, certo? Peitoral bem aberto, ativação de abdômen, glúteo, quadríceps e o pé firme lá atrás. O movimento acontece da seguinte forma, eu preciso tocar a mão direita no ombro esquerdo, mão esquerda no ombro direito, sem rotacionar o tronco. Preciso manter o tronco estável e tocando mão direita no ombro esquerdo, mão esquerda no ombro direito, tá bom? A execução é bem simples, mas existem muitos erros aqui que a gente precisa analisar. Então, como eu sempre falo para vocês, galera, o ponto inicial é posicionar da maneira correta. Se a gente posiciona da maneira incorreta, a gente começou errado, o resto do movimento também vai ficar errado. Então, a gente precisa posicionar da maneira correta primeiramente, para depois fazer o movimento da maneira correta também. Então, sempre pensando nos seguintes pontos. Eu preciso ver uma linha reta entre mão e ombro e outra linha reta entre orelha, ombro e quadril, certo? Os pés lá atrás, vocês perceberam que eu afastei os pés. Por quê? Com os pés mais afastados, a nossa base de apoio, que são os pés, ela fica mais larga. Quanto mais larga essa base de apoio, mais estável, mais estabilidade a gente tem. Pensa no triângulo. Quanto mais larga essa base do triângulo for, mais difícil vai ser derrubar esse triângulo. Se ele tiver a base bem pequenininha, bem estreita, é mais fácil de derrubar. Então, quanto mais larga a base, mais estabilidade. Então, começa com a base mais larga, com os pés mais afastados. Se você quiser dificultar um pouquinho para o seu aluno, aproxima um pouquinho os pés dele, certo? Então, mão alinhada com o ombro, orelha, ombro e quadril em alinhamento e os pés afastados, certo? Posicionou tudo lá, bonitinho, vai lá atrás. A gente pode começar com o joelho também. Alinha a mão com o ombro, posiciona e aí tira o joelho do chão, alinhando orelha, ombro, quadril, contraindo toda a musculatura e a partir disso eu faço o movimento.
Beleza? Então essa é a posição inicial que tem que estar da maneira correta. Se a gente começar da maneira incorreta, o resto também não vai sair bom. Então trabalhe essa posição de prancha com os alunos de vocês antes de fazer o movimento, para depois vocês inserirem o movimento do braço. Então vamos lá, os principais pontos que a gente analisa e, juntamente com isso, os principais erros que acontecem. O primeiro de todos e o mais comum é rotacionar o tronco. Quando a gente trabalha com prancha em exercícios de 3 apoios, a carga rotacional é grande. Então a gravidade vai estar atuando em cima da coluna lombar, mas o tronco tem que permanecer da mesma forma quando a gente está com as duas mãos no chão. Quando eu tiro uma das mãos do chão, o tronco tem que estar do mesmo jeito de quando eu estou com as duas mãos no chão. Então aí está o principal erro e o mais comum de acontecer, que é o quê? Eu posicionar lá, quando eu fizer o movimento, eu deixar o meu tronco rodar. Isso aqui não pode acontecer. Preciso manter o tronco firme, do mesmo jeito que ele está aqui com as duas mãos no chão, ele tem que ficar quando tirar uma das mãos do chão. Trava tudo e faz o movimento. Uma dica importante aqui para não acontecer isso é contrair abdômen e glúteo, claro, mas é também deixar os dois pés fazendo a mesma quantidade de força no chão. Porque geralmente quando a galera faz isso, o pessoal joga o peso em um dos pés. E aí facilita essa rotação do tronco, mas a gente quer impedir essa rotação. Então fala para deixar os dois pés firmes no chão, fazendo a mesma força, que ajuda nessa anti-rotação. Fechou? Um outro erro bem comum também é a hiperextensão lombar. Toda vez que a gente está em prancha, hiperextensão lombar também não pode acontecer. Apesar desse padrão não ser anti-hiperextensão, essa anti-hiperextensão tem que ocorrer também. Então posicionei, eu não posso fazer um movimento assim, ó. Certo? Eu tenho que travar aqui, deixar a lombar estabilizada e a partir daqui eu faço o movimento. Certo? Então esse é outro erro. Um outro erro também que contempla a coluna lombar, mas principalmente o quadril, é deixar o quadril muito alto. Dessa forma a gente vai colocar a força todinha no braço. Mas o exercício é concentrando no centro do corpo. Então a gente não pode deixar a força toda no braço. Então eu não posso fazer isso aqui, ó. Aqui fica fácil, ó. Estou fazendo força só com o braço. Não preciso ter atividade do core nem glúteo. Mas eu preciso descer para deixar o corpo em tendência de acontecer essa rotação, para aí sim eu conseguir fazer força. Beleza? Então esses são os 3 principais erros, galera. Os 3 principais erros que eu tenho quase certeza que vai acontecer com os alunos de vocês. Então, evitar a rotação principalmente, porque se deixar rotacionar o tronco nesse exercício, perdeu todo o exercício. O objetivo do exercício é exatamente impedir essa rotação, trabalhar a anti-rotação. Então, não pode deixar que essa rotação aconteça. Segundo, não pode deixar que a lombar hiperestenda. E terceiro, não posso deixar o quadril para cima, porque aí eu tiro a ênfase do centro do corpo e coloco no braço. São os 3 principais erros e os 3 principais pontos que a gente tem que analisar, porque com certeza seus alunos vão errar isso e a gente precisa conversar com eles e dar as dicas necessárias. E aí, galera, vai chegar um ponto que ele não vai estar rotacionando tanto o tronco e às vezes, olho nu, assim, olhando só o tronco do seu aluno, você não vai conseguir identificar se ele está rotacionando ou não. E aí a gente precisa utilizar de alguns materiais, alguns artifícios para conseguir identificar melhor. Um material bem legal de a gente utilizar é um bastãozinho, um cabo de vassoura, ou um bastão, uma barra, independente, para a gente colocar na lombar do nosso aluno. A gente colocar esse bastão na lombar, se ele rotacionar muito a lombar, esse bastão vai cair. E aí ele consegue ter essa dica sinestésica porque está encostando nele. E aí, conforme o bastão encosta nas costas dele, ele consegue manter mais firme o tronco, fica até um pouquinho mais difícil, porque ele tem que se esforçar mais. Então seria mais ou menos assim. Aqui vai ser um pouquinho difícil, mas você coloca o bastão no seu aluno, tá bom? Posicionou ele lá, coloca o bastão e equilibrou na lombar, travou, e aí a partir dessa posição, com o bastão na lombar, eu faço o movimento. Percebe que se eu conseguir deixar bem firme, ó, o bastão quase não se movimenta. Certo? Agora se eu rotacionar, ó o bastão. Percebeu? E aí vocês conseguem ter uma noção melhor se está ou não rotacionando o tronco do seu aluno. E aí também existem outras progressões. Deixar o pé um pouco mais perto, deixar as mãos um pouco mais longe, fazer o movimento puxando algum peso para cá ou para lá. Mas aí depois que ele tiver pego esse movimento inicial, aí sim a gente pode progredir. Mas o principal é pensar primeiro nesse exercício, que é um exercício de base, entender que esse exercício tem que acontecer da maneira correta sem rotacionar, e aí sim depois a gente pode progredir, certo? Pensem nisso,
para o seu aluno não errar e conseguir trabalhar bem esse core dele, esse padrão antirrotacional, porque dessa forma ele vai estar mais preparado para as exigências do dia a dia. Então, subindo de novo aqui, é isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Utilizem esse exercício, porque é um exercício que ensina muito bem como é esse padrão de antirrotação para o nosso aluno, como ele tem que fazer essas ativações musculares para que essa rotação não ocorra, e dessa forma a gente vai preparar a musculatura do centro do corpo dele para as exigências do dia a dia, para as antirrotações, para trabalhar de forma funcional realmente, certo? Então utilizem esse exercício porque é muito importante trabalhar esse padrão. Fechou? Então se você curtiu o conteúdo de hoje, já deixa o like aí, galera, para ajudar a gente na divulgação e também para saber se vocês estão gostando do conteúdo, né? Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Toda semana tem análise de exercício aqui, você pode até comentar alguma coisa aí, algum exercício que você gostaria que eu analisasse, então já se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser sempre notificado quando sair vídeo novo aqui no canal. E também me sigam nas redes sociais, porque lá eu coloco alguns outros exercícios importantes para trabalhar com os nossos alunos e tem muito mais conteúdo, todos os dias tem conteúdo lá para vocês, fechou? Então me segue lá pra gente ter um contato no dia a dia, ter um contato mais direto. Tamo junto, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Grande abraço e até a próxima!